Boa noite, pastor. Graças e paz. Vamos orar, né? Pastor hoje está ministrando a palavra. E eu queria que você ficasse atento, né? O Espírito Santo, ele fala conosco e, com certeza, hoje vai falar na sua vida, para você que está aqui e para você que está em casa. Vamos orar, então. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui unidos e reunidos na tua presença. Senhor Deus e Pai, incomoda, Senhor, aqueles, ó Pai, que não estão vindo para a tua casa, mas tu sabe, Pai, todos os motivos. Abençoa, Senhor, nosso pastor Fernando, né, que está de férias, que Deus recarregue as baterias dele, tanto ele como a família dele, né. Nós te louvamos, ó Pai, pelo pastor que nós temos, que é cuidadoso, zeloso das suas ovelhas, e que ele volte com força total para que apacete as suas ovelhas. Aqui está ao meu lado, Senhor, teu servo, tu o conheces, Senhor, como conhece cada um de nós. Abençoa ele, Senhor, coloca, Senhor, palavras do céu, Senhor, na boca dele. Usa ele como vaso de honra, para que a tua igreja, o Pai, seja edificada, Senhor. Abençoa o pastor Parise, é tudo que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Pastor. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nosso meio, e assim permaneça como até agora esteve, né? Nós podemos sentir, em meio à ministração dos louvores, Deus trabalhando aos nossos corações, e este é o nosso desejo, que assim Ele continue trabalhando em nossos corações, através da palavra que Ele tem preparado para hoje à noite, para nos edificar, trabalhar em nossas vidas. Quero dar boa noite àqueles que estão nos acompanhando de suas casas, agradecer a confiança do pastor Fernando em nos ceder o púlpito da sua igreja, a ministração ao seu rebanho, que isso é muita responsabilidade, e queremos agradecer esta confiança do pastor Fernando para conosco. Irmãos, nós temos passado por muitos tempos difíceis, tempos angustiantes, tempos que muitas vezes nós não sabemos que rumo tomar. A pandemia, além de uma questão de saúde, nos traz muitos questionamentos no posicionamento político, que nos traz insegurança para onde e como devemos nos comportar. Foi muito gostoso ouvir os cânticos aqui entoados hoje à noite, que em cada um deles nos mostrava o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor para conosco, como seus filhos, nos dirigindo, cuidando de cada um de nós. Pois bem, hoje à noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que Deus nos colocou no coração, que tem como título um convite. Um convite. Acabamos de cantar que nós somos convidados a confiar em Deus, caminhar com Ele. Mas, ao longo das Escrituras, nós vamos ver Deus nos chamando, nos convidando a conhecê-lo cada dia mais e mais. Quando nós chegamos em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11, nós ouvimos o seguinte: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face. O que isso representa para a gente? Buscar a força do Senhor. Quantas vezes nós nos encontramos desanimados, desfalecidos, e é no Senhor que nós encontramos a força, é Ele que nos levanta, é Ele que nos reanima, é Ele que nos mostra o caminho que devemos caminhar. Por quê? Porque a palavra diz o seguinte: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face. Buscar a face do Senhor é buscar a presença do Senhor, é estar na presença do Senhor. Vale a pena a gente parar para refletir que será que tem sido assim a nossa caminhada? Será que nós temos recarregado as nossas forças no Senhor? Será que nós temos realmente buscado estar na presença de Deus, independente da situação, da adversidade, da pandemia,
das pessoas que têm partido, das pessoas que se encontram enfermas. Em meio a todos esses momentos de tribulação, é para a presença do Senhor que nós temos corrido, é buscando a face do Senhor que nós temos estado a cada dia. Mas em Amós, capítulo 5, no verso 4, nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, buscai-me e vivei. É isso que tem na Bíblia, na sua Bíblia? Buscai-me e vivei. A verdadeira vida nós encontramos no Senhor. E essa vida nós encontramos quando nós o buscamos dia após dia. Buscamos como, pastor? Através do conhecimento da sua palavra. Buscamos a Deus através de momentos de oração, onde nós nos aproximamos para falar com Ele. Mas o momento de oração não é apenas aquele momento onde nós encontramos a oportunidade de falarmos para o Senhor aquilo que tem nos afligido. Mas o momento de oração também é aquele momento onde nós podemos nos aquietar na presença do Senhor e ouvir o que Ele quer nos falar. Isso é muito interessante, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor e seguimos a sua instrução, é a partir desse momento que nós encontramos a verdadeira vida, que nós encontramos a paz, ainda que nós percebamos algumas adversidades, algumas pedras pelo caminho, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando ouvimos a sua instrução e somos humildes em obedecer esta instrução, nós caminhamos de uma forma confiante, de uma forma segura, por saber que Deus está conosco. Mas hoje à noite, eu gostaria de falar de um convite muito mais específico. Um convite que nos é feito por Jesus. No Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 28, nós encontramos um convite de uma forma pessoal, feita por Jesus a cada um de nós. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, nos diz assim: este é o convite de Jesus a cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Aqui eu gostaria de parar um pouquinho e orar mais uma vez. Eu gostaria de convidar a você a estar buscando o Senhor mais uma vez, pedindo que Ele possa estar ministrando da palavra dEle ao seu coração. Se por um acaso você tem andado por caminhos que você não tem encontrado a presença do Senhor, que hoje, através desse convite, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, quero sentir a Tua presença, quero caminhar cada passo, sentindo a Tua orientação, sentindo que Tu estás comigo. Ó Deus eterno, a Tua palavra é rica, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra tem o poder de nos trazer paz, a Tua palavra nos ilumina os olhos e faz com que nós possamos perceber o Teu agir. A Tua palavra nos mostra o caminho que devemos caminhar. E é por isso que nós queremos Te pedir, ó Senhor, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações e produza frutos dignos da Tua palavra, do Teu poder, do Teu mover em nossas vidas. Pois assim nós Te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. E assim, irmãos, com base nesse texto, nesse convite de Jesus, eu gostaria de refletir com vocês o seguinte: Jesus nos convida porque conhece nosso coração e sabe que só nele teremos descanso. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te conhece, que Jesus te conhece. Eu fico impressionado como nós somos conhecidos pelo mundo.
A cada dia que passa, nós somos conhecidos apenas por um número. Outras vezes, nós somos conhecidos pela profissão. Muitas vezes eu não tenho dito até que eu sou pastor, porque as pessoas esquecem até meu nome e começam a me chamar apenas de pastor. As pessoas procuram uma forma mais fácil de nos conhecer. Mas Deus, Ele nos conhece de uma forma pessoal. Ele nos conhece não como um grupo, mas de uma forma individual. Ele conhece o nosso coração. É interessante no Salmo 139, quando o salmista nos expõe esse conhecimento de Deus, quando o salmista diz que não existe lugar e nem situação que possa esconder qualquer um de nós da presença do Senhor. Para muitos isto pode ser constrangedor. Para alguns que não conhecem o amor de Deus, isso pode ser invasivo. Mas para aqueles que já conhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para aqueles que têm caminhado com Jesus, com Deus, saber que Ele nos conhece, isso representa intimidade, liberdade para que nós possamos conversar com Ele e colocar qualquer que seja a situação perante ao Senhor. E é justamente esse o convite que Jesus nos faz. Quando Ele nos chama, vinde a mim, é justamente porque Ele já conhece a nossa caminhada de aflições, as nossas preocupações, as nossas dores. E quando nós atendemos esse convite do Senhor, nós podemos encontrar a paz que só Ele pode nos dar. A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede qualquer que seja a situação pela qual você ou eu estejamos passando. Por isso, é sempre necessário estarmos em sintonia, ouvindo no nosso cotidiano o chamado de Deus para caminharmos com Ele, porque Ele está nos chamando, porque Ele nos conhece. E é incrível, como muitas vezes, em muitas situações, nós mesmos não nos percebemos. Não percebemos por onde estamos caminhando, não percebemos que muitas vezes estamos fazendo, na realidade, um caminho de fuga, e de fuga, às vezes, até da presença de Deus. E é por isso que muitas vezes Ele coloca situações, pessoas, circunstâncias, como dizendo, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu estou percebendo a dureza do coração, eu estou percebendo os descaminhos pelos quais você está seguindo, eu estou sabendo a dor que você está sentindo. Por isso Ele nos chama porque Ele conhece como está o nosso coração. Para você saber que Jesus conhece o seu coração, conhece a sua dor, isso é bom ou ruim? Para mim é maravilhoso. Para mim isso é tranquilidade na minha caminhada, porque eu sei que, por Ele me conhecer, como a palavra de Deus nos diz, a palavra ainda não saiu dos meus lábios e Ele já conhece as minhas necessidades. Isso para mim é uma segurança para prosseguir a caminhada, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte. Eu sei que Ele estará comigo, porque Ele me ama. Mas Jesus não nos convida até Ele para nos condenar, mas nos convida para tirar de nós tudo que não nos faz bem. Já pensou? Além dele nos conhecer, Ele quer nos libertar. Ele quer fazer o novo acontecer em nossas vidas. Então, Ele anseia e deseja muito que o busquemos para nos dar o descanso necessário para uma boa caminhada. Ele nos chama porque Ele quer transformar a nossa vida. É interessante isso, que Deus nos chama assim como nós estamos. Mas Ele não nos chama para que nós continuemos do jeito que estamos. Ele nos chama para nos dar uma nova caminhada.
nos libertar daquilo que tem nos aprisionado, daquilo que tem nos angustiado, do pecado que tem nos escravizado. Ele nos chama para fazer um novo na nossa vida. Nós vamos ver isso ao longo das Escrituras. Que todos aqueles que tiveram um encontro pessoal e real com Jesus, a sua caminhada não foi a mesma. Nós conhecemos a narrativa do homem de Gadara, um endemoniado de Gadara, que andava pelos sepulcros. Ninguém chegava mais perto daquele homem. Mas quando ele se encontrou com Jesus, que Jesus transformou a vida daquele homem, que o libertou dos demônios que estavam a lhe atormentar, a própria comunidade, ao chegar naquele lugar, se impressionou, porque aquele homem que não se vestia, não se detinha em lugar nenhum, agora estava sentado, vestido, em pleno juízo. Pois bem, Jesus nos convida para que esta transformação aconteça na nossa vida. Eu não sei por que caminhos você tem caminhado, em meio a toda essa angústia de pandemia, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu quero lhe dizer que Jesus está lhe convidando para uma nova caminhada, para um novo dia, para uma nova perspectiva de vida. Isso nos traz paz. O novo sempre é encantador. O novo é sempre encantador. Afinal de contas, nós estamos ansiando tanto por uma vacina para quê? Para que nós possamos viver um novo tempo. Nós não podemos pensar que nós queremos uma vacina ou que esse momento de pandemia passe para que volte tudo o que era antigamente. Não. Se voltar tudo o que era antigamente, que lições aprendemos desse tempo que estamos passando pelo Vale da Sombra da Morte? Que lições aprendemos com esse tempo que nós não podemos nos abraçar? Que lições estamos aprendendo precisando usar máscara, tendo muitos cuidados, muitas vezes não podendo visitar a casa dos pais ou de alguns familiares? Ou seja, tudo tem um momento na nossa vida a fim de que nós estejamos aprendendo para desfrutarmos do novo tempo, de uma maturidade de vida, de um crescimento espiritual, de um momento de novos relacionamentos, de sabermos o valor que cada uma pessoa tem, o valor que a igreja tem, o valor do momento da comunhão que a igreja tem. Quantas pessoas muitas vezes estão em casa, assistindo o culto de casa, não por não quererem vir aqui, mas porque as circunstâncias lhe impedem de estar aqui. E quanto eles estão sentindo a falta de estar junto, em comunhão com os irmãos. Os irmãos que estão aqui certamente devem estar sentindo falta daquele momento do abraço, da comunhão, onde todas as pessoas podem se deslocar e falar umas com as outras, cumprimentar. E tudo isso tem um propósito de nos ensinar a vivermos um novo tempo. Como também espiritualmente. Esse momento não é um momento de nós analisarmos isto apenas politicamente, apenas do ponto de vista da enfermidade. Mas nós podemos também parar um pouco para analisar e perceber tudo o que está acontecendo dentro da perspectiva espiritual, do que Deus está querendo falar conosco, do valor que nós temos dado à vida, do valor que nós temos dado e saber que Ele nos deu a salvação, e apesar dos perigos, a morte não nos trazer tanto terror. Eu não estou dizendo aqui para ninguém se descuidar, porque já tem a salvação. Mas outra coisa é você perceber o momento da sua partida como um terror, como alguma coisa que jamais será pensado. Isso é impossível para quem conhece Jesus como Senhor e Salvador. Nós sabemos que, para nós nos encontrarmos com o Senhor, nós precisaremos passar desta vida. Um dia chegará
para todos nós a hora que nós sairemos dessa terra. Nós precisamos aprender que nós estamos nesse mundo apenas como peregrinos, como passageiros. E será que saber disto, em meio a toda essa pandemia, fazendo um olhar espiritual, eu tenho me aproximado mais de Deus, buscando me encher mais do seu Espírito, do seu amor, do seu poder, tendo mais compreensão, deixando que em meu coração se desenvolva de uma forma mais intensiva os frutos do Espírito, como nos é mostrado lá em Gálatas 5, a mansidão, o domínio próprio, a prudência, a perseverança, o amor. Tudo tem um propósito na nossa vida, e Jesus nos convida a que nós estejamos percebendo esse convite dele para um momento transformador, para um novo tempo em nossas vidas. Mas Jesus nos convida a fim de nos revelar o seu amor para com cada um de nós. Ele se importa conosco e por isso nos chama, nos convida a irmos até Ele. É interessante ouvirmos sobre o amor de Deus. O evangelista João, chega um momento que ele não consegue trazer em palavras o tamanho do amor de Deus, quando ele diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é algo aberto, profundo, que não dá para se definir em palavras o tamanho do amor de Deus pela humanidade. E ele coloca, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, fez o impossível, deu o melhor. Jesus nos chama para conhecermos desse amor dele, desse amor que perdoa, desse amor que nos leva ao novo, desse amor que nos convida a caminhar com ele, porque ele nos conhece. Mas Jesus ele nos convida também para que nós estejamos tomando o jugo dele. Quando nós lemos o texto básico, que nós vimos nos últimos versos, no verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma. Aprender de Deus. Aprender de Deus. Se eu parasse aqui e perguntasse para você, o que você tem aprendido de caminhar com Deus? Certamente cada um de nós teríamos uma experiência. Ou quem sabe, poderia ter alguém que dissesse, ainda não aprendi nada. Muitas vezes nós temos ouvido, entrado por um ouvido, saído por outro. Outras vezes nós temos nos iludido, indo e voltando da igreja, ouvindo belas mensagens, cantando belos louvores. Mas nós somos chamados, além disso, além de irmos à igreja, além de termos uma religião, nós somos chamados a sermos discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem do seu mestre, que desejam andar como o seu mestre. E é esse o convite que Jesus nos faz quando ele nos convida a tomar do seu jugo. O jugo, numa questão popular, é algo que faz com que dois animais andem emparelhados para carregar uma carga. Mas, em alguns comentaristas bíblicos, mostra que o jugo, lá para o povo hebreu, para o povo de Israel, para a vivência da sinagoga, o jugo é o ensino, é o que o mestre está ensinando, é o ensino daquele mestre. E aí nós podemos parar e pensar,
O que nós temos aprendido com Jesus? É a forma dele lidar com as pessoas, é dele suportar, mesmo aqueles que o incomodam, é dele ensinar, é dele revelar que o Pai está com ele. Eu acho muito interessante quando Filipe, lá em João capítulo 14, pede para que Jesus mostre a ele o Pai. E Jesus diz para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Nós precisamos a cada dia aprender com Jesus, a fim de que, aprendendo com Jesus, nós possamos aprender como nós devemos caminhar, obedecendo a Deus como nosso Pai. Não foi isso que nós cantamos hoje à noite? Foi isso que a irmã disse assim: olha, ainda que nós tenhamos alguma decepção com o nosso Pai aqui da terra, nós temos um Pai celestial, um Pai eterno. Será que nós temos tido esse relacionamento com Deus como nosso Pai? Foi justamente uma das coisas que Jesus confrontou o povo de Israel, os religiosos daquela época, que eles conheciam apenas Deus como Senhor. E muitos deles não tinham coragem nem de pronunciar a palavra, o nome de Deus, porque não se achava digno. E aí Jesus vem mostrando a oração do Pai Nosso, quando Jesus se apresenta numa íntima relação com Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai. E será que nós temos tido essa relação com Deus como nosso Pai? Paizinho querido, Abba, Pai. Jesus nos convida a estarmos aprendendo isto, que nós possamos aprender tantas outras coisas com Jesus. Como Ele esteve junto aos enfermos, como Ele esteve curando aqueles que estavam ali junto a eles. Quantas vezes algumas pessoas chegam até você enfermas emocionalmente, procurando o teu ouvido, a fim de que ela possa desabafar a sua angústia? Será que ela tem encontrado você alguém que está pronto para ouvi-lo, caminhar com ele, compreendê-lo, aconselhá-lo? É isto, é ser discípulo do Senhor. Quando Jesus diz: vinde a mim, Ele nos chama a confiar nele e crer, porque ninguém pode ir e seguir sem crer, sem confiar nele. Nós não poderemos fazer essa caminhada, seguindo os passos de Jesus, se nós verdadeiramente não crermos que Ele é o Filho de Deus. Se nós verdadeiramente não confiarmos que Ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados e que o seu sangue tem poder para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de todo mal, a fim de que nós temos uma nova vida. Se nós não crermos verdadeiramente em Jesus Cristo, se nós não caminharmos com Ele, confiante que Ele é poderoso para realizar muito mais do que nós pensamos ou imaginamos que Ele é poderoso para realizar, na realidade, nós vamos estar muitas vezes vacilando nesse convite que Ele nos faz para sermos seus discípulos e caminharmos com Ele. Por isso nós precisamos aprender que para ir e seguir a Jesus, nós precisamos crer que Ele é poderoso, que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo nos salvar dos pecados, para nos levar a uma nova vida, para restaurar a imagem e semelhança de Deus perdida no pecado. E se nós fizermos esta caminhada, verdadeiramente nós desfrutaremos uma nova vida com Jesus. Precisamos nos apossar destas palavras de Jesus, que nos garantem força e consolo
nas horas difíceis e adversas da nossa vida. Nós precisamos ouvir essas palavras de Jesus nos convidando para cada um de nós. Muitas vezes nós saímos até da igreja e dizemos: ouviu aquela mensagem? Era para ti. Não ouviu a mensagem? Quando muitas vezes essa mensagem é para mim, é para você, é para cada um de nós, que precisamos estar ouvindo e guardando em nosso coração as verdades que Jesus tem falado, que Jesus quer nos conduzir, que Ele nos chama, que Ele nos convida, para que o nosso fardo seja tirado. Essa carga que muitas vezes tem roubado o teu ânimo de vida, essa carga que você muitas vezes tem se lamentado: eu não aguento mais. Esta carga que Jesus te convida a lançar sobre Ele e tomar dele o jugo que vem dele, porque é manso e suave. Irmãos, hoje eu recebi uma mensagenzinha que conta a história de Galileu Galilei, aquele cientista muito famoso, italiano, que perguntaram para ele quantos anos ele tinha. Ele disse 8, 10 anos. E aí, e essa barba branca que você carrega com você, 8, 10 anos? Ele diz o seguinte: eu não sei quantos anos já passou, mas eu tenho refletido em quantos anos eu tenho pela frente até o dia que eu morra. Irmãos, é interessante quando o apóstolo Paulo nos diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É interessante quando o profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, ele para um pouco da narrativa do que ele sofreu, pelos caminhos pelo qual ele passou, como ele foi incompreendido, e ele diz o seguinte: mas eu quero trazer à minha mente o que me traz esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O que eu quero trazer hoje à noite para mim, para você, para cada um de nós, para você que está em sua casa, é que você escute o chamado de Jesus para uma nova caminhada, a partir de agora, percebendo o novo que Ele tem para você. E isso te alegra o coração, e isso faça você renovar as suas forças, e faça com que agora, a partir de agora, com Jesus, você passe a ver a vida por uma outra ótica, por os novos olhos, segundo os olhos do Senhor, segundo o poder do Senhor, segundo o amor do Senhor, e assim, renovado, fortalecido, você possa caminhar em novidade de vida para a glória de Deus. E essa novidade de vida faça diferença entre você e as pessoas que você se relaciona, a fim de que você a cada dia se lembre que Jesus lhe chamou como seus discípulos para serem sal e luz da terra, fazerem diferença, impactar vidas, levar vidas a outras pessoas que muitas vezes jazem nas trevas, muitas outras pessoas que muitas vezes estão desanimadas, desestimuladas, sem esperança. E você, ao chegar perto dessa pessoa, com a sua experiência com Cristo, sabendo que Ele te conhece, que Ele te ama, você possa levar essa palavra de boas novas, que é o Evangelho, a essas novas pessoas, e esse fogo de ânimo que vem do Senhor, que vem da presença do Espírito Santo de Deus, levante aqueles que estão abatidos, desanimados, e eles possam perceber que existe esperança, existe um novo dia para aqueles que confiam no Senhor, e assim nós possamos caminhar fortalecidos como igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é apenas um templo, não é apenas uma estrutura física. Como estive lendo há pouco um livro que fala sobre a treliça e a videira, mostra que essa estrutura é a treliça, mas a videira que o Senhor espera receber os frutos somos nós.
Somos nós que Ele plantou desta terra como videira, e Ele espera que nós estejamos dando frutos, uvas doces, uvas que representem a presença dEle na nossa vida. Pois então, apesar das dificuldades, apesar das incertezas que nós temos nesses últimos dias de pandemia, de saber como é que o governo vai administrar, há quanto tempo falta para sermos vacinados, quanto tempo nos falta para podermos perceber esse tempo de pandemia virar história, apesar de qualquer coisa, de qualquer situação, possamos caminhar com fé em Jesus. Caminhar crendo que Ele está conosco. Caminhar crendo que Ele nos ama. E apesar das adversidades, Ele nos convida para estarmos junto a Ele, porque Ele nos conhece. E Ele nos libertará de toda ansiedade, de toda dificuldade. E ainda que Ele não nos liberte, Ele estará presente conosco, ainda que estejamos passando por momentos difíceis. Essa certeza faz a diferença. Essa certeza faz com que nós possamos refletir quem nós somos e de quem nós somos. Com essa certeza, nós podemos levar vida e vida em abundância a muitos que estão desestimulados e sem esperança. E esta é a nossa oração, que Deus a cada dia esteja derramando do seu Espírito em nossas vidas, para que, cheios do seu Espírito e do seu poder, nós possamos caminhar nessa terra como discípulos do Senhor. Amém? Vamos orar, encerrando. Vamos nos colocar na presença do Senhor, como muitos homens e mulheres disseram ao longo das Escrituras, quando foram chamados e convidados por Deus para uma tarefa, eles diziam: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Que nós possamos dizer: Senhor, em plenas adversidades desses dias, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Ó Deus eterno, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nos convida a um novo tempo. A Tua palavra que nos revela o Teu convite. O Teu convite que nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que este seja o caminho que nós estejamos prontos a fazer todos os dias, a cada momento em nossa vida, vindo à Tua presença, sentindo do Teu amor. Senhor, restaura-nos, renova-nos a alegria da Tua salvação, a fim de que a cada dia nós possamos caminhar, não pelo que os nossos olhos veem, mas que nós possamos caminhar pela fé que temos em Ti, pela confiança que temos em Ti, porque nós cremos que Tu és o Deus único e verdadeiro, Tu és o Deus que venceu a morte, Tu és o Deus que é o autor da vida. E aquele que te tem em seus corações, aquele que te confessa como Senhor e Salvador, ainda que passe por momentos difíceis, terá a vitória de um dia estar junto a Ti, na vida eterna, contemplando a face do seu Senhor e Salvador. É esta certeza, esta alegria que nos faz caminhar em meio às dificuldades desta vida. E assim nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, pelo Teu amor, pela Tua salvação, pelo Teu perdão. Nós Te agradecemos porque, apesar das nossas falhas, Tu nos acolhe como filhos amados, ó Pai. Por isso nós Te oramos, gratos, Te suplicando que Tu possas continuar conosco a cada momento, nos renovando, nos reanimando, nos dando a Tua paz, que excede todo entendimento. Pois assim nós Te oramos, confiados no poder de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém e amém.